A ideia da reunião de oração das crianças está mantida, viu? Porque por enquanto elas estão chorando para orar, daqui a pouco elas vão brigar para orar, aí vai ficar ruim, né? Coisa boa ver os infantes desejosos de buscar a presença do Senhor. E bem colocou Jesus, se nós não nos convertermos e nos tornarmos como crianças, nós não teremos a perspectiva do reino de Deus. Deles é o reino dos céus. E nós devemos nos compenetrar deste valor de não sermos pretensiosos, arrogantes, mas sermos autênticos e sinceros para ter a visão de Deus, a visão do reino de Deus. Eu quero agradecer de coração o carinho com que fui contemplado nesses 3 dias aqui em Jaru, junto com a igreja. Vocês são muito amáveis, muito gentis, muito carinhosos, e não passei fome. Amanhã recomeço a minha dieta, porque não foi brincadeira também, né? O tanto de refeições e coisas especiais. Quero dizer que amanhã retorno lá para o sul, mas estou levando as melhores lembranças e recordações desses dias aqui, e convido-os a nos visitarem lá nas nossas terras. Evidentemente que você vai estranhar o clima, né? Isso já está resolvido, mas nada que a gente não tenha alguns casacos extraordinários lá para abrigar você, caso você precise de algum socorro nesse sentido. Eu sempre peço uma gentileza das pessoas que vão nos visitar em Curitiba, por onde a gente passou, a gente deixa esse convite, só se apresente lá, diz: "Olha, eu sou lá de Jaru, pastor, onde o senhor esteve lá no aniversário da igreja", porque a gente vai conhecendo gente para todo lado, às vezes é difícil associar o nome, a pessoa, ao lugar, e aí a gente logo vai formando toda aquela memória, aquela lembrança tão grata que a gente tem tido nesses dias aqui. Quero convidar a atenção da igreja para a leitura bíblica no Salmo 103. Apenas os primeiros 5 versículos. Sua tarefa depois em casa é ler o restante deste salmo. Mas os primeiros 5 versículos são extremamente instrutivos e com certeza nortearão nosso pensamento nesse momento de instrução, de edificação na palavra de Deus. Vamos colocar-nos em pé uma vez mais e acompanhar com reverência a palavra de Deus vazada nos seguintes termos: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia." Ó Deus, nesta hora nós só temos uma súplica: que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para termos a percepção da tua vontade exarada na tua palavra. Usa o teu instrumento, mercê da sua finitude e limitação, mas pelo teu Espírito Santo, esclarece-nos das verdades contidas nas Escrituras. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Estamos em cultos de louvor e gratidão a Deus por 40 anos da Igreja Presbiteriana de Jaru, a primeira igreja plantada nesta cidade para a difusão do Evangelho de Jesus, para a formação de parte do corpo de Cristo nesta região, para louvor e adoração do nome do nosso Deus. Nossos cultos têm tido esta marca de reconhecer as bênçãos incontáveis do Senhor, como Ele tem sido pródigo para conosco e aberto as suas dadivosas mãos, que tem derramado sobre nós benefícios
incontáveis. E por isso a nós cabe bendizer, louvar, agradecer ao Senhor. Louvor a Deus. Essa deve ser uma marca registrada na vida do crente, sempre, não apenas em ocasiões especiais. O louvor é a linguagem do reino de Deus. O apóstolo Paulo, quando nos conclama a sermos cheios do Espírito, ele de imediato diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Interessante, porque Paulo não diz assim: sejam cheios do Espírito Santo e reúnam-se na igreja para começarem a afinar os instrumentos, e então escolher uma seleção musical para que então cânticos e hinos sejam apresentados na congregação. Não. Ele disse: sejam cheios do Espírito, falando, comunicando-se, encontrando as pessoas na rua, e em vez de conversar sobre quem é que ganhou o jogo hoje à tarde, ou como é que vai ser a agenda de amanhã, e quais são os problemas para resolver, ou falar mal do governo, aliás, motivo eles nos dão bastante, né? A gente fica falando salmos, a gente fica conversando textos das Escrituras Sagradas, a gente vai no repertório do nosso inário e vai escolhendo canções para comunicarmos louvor a Deus através da nossa conversa. Então o louvor é a linguagem do reino de Deus. Nos nossos lábios não fica bem outra coisa senão o louvor, assim assevera a palavra de Deus. Louvar a Deus, queria primeiro de tudo dizer que é um princípio, e é um princípio que revoluciona o padrão. Sabe por quê, gente? Esse é o nosso tempo de vivermos a nos queixar, reclamar, lamentar, murmurar, falar mal. E como é que este salmo começa? Bendize. Sabe o que quer dizer bendizer? É só trocar, é só inverter. É dizer bem. Mas nós vivemos num mundo que gosta de maldizer, ou seja, dizer mal, achar os defeitos, encontrar os problemas, salientar o que não está certo e fazer todo um discurso em cima disso. E a palavra de Deus nos conclama a dizer bem. Mesmo em meio, às vezes, a um contexto tão negativo, procurarmos aquilo que é bom, aquilo que é elevado, aquilo que pode trazer esperança, aquilo que é o melhor. Então é um princípio revolucionário. Quando a gente começa a exercitar o bem dizer, o dizer bem, nós vamos causando espécie naqueles que estão ao nosso redor, porque o que eles estão acostumados é fazer exatamente o contrário. Num mundo que só sabe maldizer, nós somos convocados para dizer bem, para bendizer bem, para falar o que é bom, para agradecer, para elogiar, para louvar. Mas louvar a Deus é também um princípio que nos envolve de maneira pessoal, íntima, profunda. Nós estamos aqui em comunidade. Este é um culto comunitário. Participação de cada um é importante, o todo é tão relevante, mas é mistério que cada um possa expressar louvor a Deus. Por isso o salmista diz: bendize, ó minha alma. Alguma coisa que vem do profundo do ser, alguma coisa que é buscada no íntimo de cada um de nós, algo que está lá dentro dos nossos corações, e que se revela agora motivo de louvor a Deus. E sendo pessoal, ele é pleno, ele é completo. Por isso o salmista diz: bendize a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A gente não pode louvar só de lábios, a gente não pode só louvar com a sonoridade da nossa voz. Nós temos que louvar com a nossa inteligência, nós temos que louvar com as nossas emoções, nós temos que louvar com o nosso coração.
Nós temos que encontrar as razões e os motivos, e vou falar deles nesta noite, para dar substância, consistência, conteúdo ao nosso louvor. Não se trata de um comportamento estanque, separado, que tem apenas um viés meramente religioso, mas é abrangente, comprometendo a totalidade do ser, envolvendo todo o nosso tempo, nossa energia, nosso potencial. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então é um princípio revolucionário. Você começa a exercitar o louvor, você vai gerar nos que estão ao seu redor minimamente uma curiosidade. Por que ele vive sempre agradecendo, falando coisa boa, tendo nos seus lábios uma linguagem diferente? Depois, é um princípio que nos toma por inteiro. Mas ainda à guisa de introdução, eu quero dizer, louvar é um princípio que exige o exercício da nossa memória. Por isso o salmista disse: e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Que desafio! Ter em conta todas as bênçãos de Deus. O hino sacro já nos deixa esta convocatória: conta as bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Mas sabe, se já não fosse difícil esse exercício da memória, para ter em conta, para contabilizar, para colocar no papel, para ter sempre na nossa mente como Deus é pródigo em abençoar, nós somos muito dados a esquecer. Com que facilidade a gente se esquece das bênçãos e com que facilidade a gente se lembra dos problemas. A gente não consegue às vezes puxar para a memória alguma coisa em que houve um livramento do Senhor, onde a mão do Senhor se estendeu para conosco, onde fomos motivo da atenção de outrem, mas para nos lembrar que alguém nos magoou, que alguém nos machucou, que alguém disse uma palavra fora de lugar, que não casou bem aquela atitude, isso não sai da nossa memória. Isso pode ser visto no seio da igreja, isso pode ser visto muito no seio dos lares, isso pode ser comprovado nos nossos relacionamentos os mais variados possíveis. Por isso nós temos que trocar de memória, nós temos que desinstalar aquele chip que só nos faz lembrar das coisas ruins e instalar o chip que só nos faz lembrar as coisas boas e olvidar aquelas que devem ser esquecidas. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Em 40 anos, mais alguns anos em que a igreja foi iniciada aqui antes da sua organização, com certeza, motivos para agradecer a Deus não faltam, e é bom a gente ter em memória deles. Lembrar-se aqui dos pioneiros, alguns já foram até apontados, fui apresentado a alguns deles, mas muitos daqueles pioneiros já não estão mais entre nós, então a nossa memória é agradecida àqueles que foram fundamentais no início desta obra. Rendemos graças a Deus pela vida dessas pessoas queridas. Ter em conta a expansão que a igreja teve, seu desenvolvimento. Necessário, inclusive, que o templo fosse reconstruído, fosse aumentado, fosse alargado, para melhor acomodar os crentes. O desafio da expansão para fora deste quadrilátero, uma outra igreja nessa cidade, outras igrejas em outras cidades, o apoio missionário que é oferecido. Graças a Deus por isso, temos que ter sempre em conta estes benefícios do Senhor. Podemos aqui reconhecer que não faltou o sustento divino em todas essas etapas.
quando motivados aqui a trazer nossa oferta, nosso dízimo, nosso compromisso missionário, o fazemos na certeza de que é o Senhor quem nos sustenta, e a partir do sustento do Senhor, nós somos usados para sustentar também esta causa. Mas como não deixar de colocar no elenco, no rol das bênçãos incontáveis do Senhor, no objetivo de não olvidá-las, a superação das crises. Houve momentos difíceis, houve horas agonizantes, houve períodos em que a igreja passou por realidades adversas, mas a mão do Senhor estava ali. É o Senhor que estava conduzindo, é o Senhor usando pessoas, era o Senhor usando seus servos e servas para superar toda e qualquer crise. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. E eu, para não me delongar muito, ainda colocaria aqui como um motivo a ter na nossa memória, para não nos esquecermos dos tantos benefícios, pelo menos mais este, a unidade da igreja. Porque como tivemos oportunidade em outra mensagem lembrar, a igreja é diversificada, cada um traz do seu jeito de ser, da sua participação, mas no final nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. Aquele por quem o Senhor tem dedicado a sua melhor atenção, a igreja se mantém unida. Em 40 anos, certamente há um elenco enorme de motivos pelos quais agradecer a Deus, mas eu quero aqui, à luz dessa passagem, não deixar de destacar os motivos que não são exclusivos desta igreja, mas também o são. São de todo o povo de Deus. E com certeza, sendo de toda a igreja em toda a face da terra, não deixarão de ser esses motivos de louvar e bendizer ao Senhor, também da primeira igreja presbiteriana de Jaru. E o primeiro deles, conforme o salmista nos coloca, devemos sim bendizer ao Senhor e não esquecer de nenhum só dos seus benefícios, incluindo de início a obra da redenção. A obra da redenção. Nós não vamos jamais nos cansar de agradecer ao Senhor, que voltou seus olhos bondosos e misericordiosos para conosco e nos remiu dos nossos pecados. É o que o salmista diz. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, versículo 3, porque Deus é quem nos perdoa de todas as nossas iniquidades, e faz isso por uma obra custosa, por uma obra que custou o precioso sangue do Senhor Jesus, e faz isso pela obra da redenção. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Por quê? Porque na queda, quando o pecado entrou no mundo, nós fomos vendidos a ele. Nós nos tornamos prisioneiros do pecado. Nós fomos agrilhoados por todo o seu ardil. O tentador, quando apresentou sedutoramente o seu projeto, o que ele tinha em mente é que, havendo a rebelião, havendo o voltar as costas à vontade do Senhor, o pecado entrasse na natureza humana e se tornasse parte dela, de tal sorte que fomos vendidos ao pecado. Quando nós falamos de redenção, da obra da redenção, é importante salientar, nós estamos usando uma linguagem comercial, de negócio. Alguns aqui da minha geração, certamente, se valeram na aquisição de produtos de longo prazo, o uso das notas promissórias. Eu não vou pedir para levantar a mão quem usou nota promissória, porque senão a gente entrega a nossa idade, né, reverendo Luiz, né? Hoje, com os meios digitais, as coisas mais rápidas, a gente nem faz ideia. Mas o que era nota promissória? Você ia comprar um eletrodoméstico na loja e você assinava ali 5, 10, 15 papeletes.
Cada um deles era uma parcela, era uma nota promissória. E então quando você chegava lá na loja, carregando as suas moedas, carregando o seu numerário, você levava lá e depositava aquela parcela, e o vendedor, o dono da loja, o gerente, o tesoureiro, ele destacava uma nota e dizia assim: essa está remida, essa está paga, essa não pesa mais na sua conta. E depois de 5, 10, 15, 20, a gente levava a última, né? O peso que saía das nossas costas. Quando nós fomos vendidos ao pecado na queda, o boleto de nota promissória era desse tamanho aqui, ó. Palmos e palmos, que jamais nós seríamos capazes de comparecer mês a mês para quitar a dívida. Mas ela foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele veio e morreu em nosso lugar. Então na queda nós fomos vendidos ao pecado, mas pela redenção nós fomos recomprados para Deus. Este é o sentido da palavra redenção. O Deus que nos fez na criação, Ele nos recomprou na redenção. Agora nós somos duplamente do Senhor. Somos dele porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Pela criação nós somos do Senhor. O pecado nos roubou, mas o Senhor Jesus, Ele nos fez novamente do Senhor, porque comprou-nos pelo seu precioso sangue. Mas eu queria detalhar um pouquinho o preço da redenção. É importante a gente ter em conta isso, porque às vezes estão acostumados, cantamos facilmente os cantos, os hinos que nos lembram disso, que a gente não se dá conta como foi custoso, não foi barato. Maravilhosa graça, e tão bom cantar com vigor, com valor, mas ela é graça ou grátis para nós, mas custou muito caro para Deus. Ele pagou o preço. E primeiro de tudo nós precisamos lembrar que esse preço foi pago pela encarnação do Verbo. Ou você acha que o Filho de Deus, vivendo em majestade e glória, podendo sorver na eternidade todos os benefícios que o cercavam, quando assumiu a nossa carne, quando se fez gente como nós, quando se encarnou, quando de uma maneira tão humilde foi recebido nas campinas de Belém, e o seu bercinho não era senão um comedouro dos animais, a tão romântica manjedoura, né? A gente fala manjedoura, parece um negócio tão bonito. Manjedoura que vem de mangiare, né? Do italiano mangiare, é para comer, era o comedouro dos animais. Humilhação total, olha o preço. O glorioso se fez um homem modestíssimo, humilde, um bebezinho que não tinha enxoval para ser acolhido da madrugada fria das campinas de Belém. Agora, não bastasse a encarnação e sua vida carregada de humildade, ele foi até a morte, e morte de cruz. A cruz que era encomendada para os maiores criminosos. Morriam na cruz os assassinos, morriam na cruz os maiores pecadores. E quem é que morreu na cruz? O nosso Salvador. Porque mesmo não tendo pecado, Ele assumiu todos os nossos pecados. Ele pegou todas as nossas notas promissórias e levou no pesado madeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o preço da redenção, a encarnação do Verbo eterno, a sua morte horrenda na cruz, mas Ele não ficou retido na morte. Pelo poder de Deus, Ele ressuscitou. E há então o fecho desse preço da redenção,
o Verbo que se fez carne, que morreu pelos nossos pecados, venceu a morte e nos outorgou uma vida que não tem fim pelo mesmo poder. É um preço que nenhum de nós poderia pagar. Por isso nós temos que bendizer ao Senhor. Sim, por 40 anos de uma igreja, por motivos pontuais, como colocamos aqui, mas especialmente porque é Ele quem nos perdoa as nossas iniquidades. Ninguém entra por esses umbrais para as reuniões, para os cultos, senão consciente que não fosse o preço da redenção pago por Jesus, e nós não teríamos lugar aqui. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, e assim como falamos do preço da redenção, quais seja a encarnação, a morte e a ressurreição, os benefícios da redenção para conosco, perdão dos pecados, evidentemente. Você não vem à casa do Senhor sob o peso da culpa, você vem aliviado, porque o Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados. A comunhão com Deus restaurada, porque como subproduto da queda, que introduziu o pecado na nossa gênese, no nosso DNA espiritual, nós também ficamos afastados da comunhão com o Senhor. O profeta Isaías assevera no capítulo 59 do seu livro, que não é o Senhor que está longe, o seu ouvido surdo, que não possa nos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Na queda uma região abissal se abriu por causa do pecado, mas na redenção uma ponte em forma de cruz foi construída, e agora nós temos acesso à comunhão com Deus, benefícios da redenção e evidentemente a vida eterna, porque mesmo que os nossos dias terreais se encerrem, o Senhor Jesus já nos garantiu que nós não pereceremos eternamente, mas nós viveremos eternamente com Ele. Então louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Esta igreja, do alto dos seus 40 anos de organização, ela reconhece que a obra da redenção é um motivo mais que suficiente para sempre, a cada dia, a cada momento, bendizer ao Senhor. Mas em segundo lugar, eu queria trazer outro motivo. Além da obra da redenção, como igreja grata ao Senhor, nós temos também o ministério da restauração. A obra da redenção não pode jamais ser esquecida, e o ministério da redenção precisa ser lembrado sempre. Não te esqueças de nenhum dos benefícios, então lembre-se sempre do ministério da restauração, porque tão logo o salmista diz, ele perdoa as tuas iniquidades, ele emenda e diz, quem sara todas as tuas enfermidades. Algumas pessoas aqui são do ramo da saúde. Eu tive a oportunidade de conhecer enfermeiros, médicos, técnicos, gente que está nessa lide tão cara ao nosso coração. Nas últimas décadas eu tenho me envolvido diretamente com a vida de hospital. Fosse anteriormente com o nosso apenas hospital evangélico da cidade, agora mais recentemente esse hospital passou a ser da nossa igreja presbiteriana. Temos mais de 500 leitos para acudir os habitantes não só de Curitiba, mas da região metropolitana. E tem sido um hospital chave para a saúde de toda aquela região. Na pandemia do Covid, nós fomos assim essenciais. As autoridades políticas não se cansam até hoje de fazer sempre lembrado como o Hospital Evangélico Mackenzie de Curitiba foi decisivo para que inclusive nós não precisássemos nem ter hospital de campanha na cidade. Então a gente lida muito com essa coisa de saúde, sempre está preocupada com essa realidade. Mas o que é a enfermidade? A enfermidade é um estado de desconformidade com o desejável. É um estado de desconformidade com o desejável. O que vale dizer, a saúde é quando a gente está em conformidade com o desejável. Então nós precisamos considerar que tudo na nossa vida
deve ser medido pela saúde. Quando a gente desperta, a gente precisa despertar com vivacidade, com alegria, com satisfação. Mas tem gente que já acorda cansado, né? Tem gente que já acorda aperreado. Tem gente que acorda e pensa assim, por que eu não durmo mais umas 2 horas, né? E se dormir mais 2 horas, vai acordar cansado do mesmo jeito. E aí vai passando o dia para as nossas atividades, nós temos que estar despertos, animados, desejosos de fazer as coisas. E o dia vai prosseguindo, e até no final do dia, o desejável é que a gente possa curtir um momento de recesso, de descanso, com vigor, né? E não a reboque. Até que fica bom esse dia, né? Até o nosso sono da noite, ele precisa ser efetivamente saudável. Porque tem gente que depois, ao dormir, se mostra mais cansado ainda do que estava durante o dia, né? Então vejo que a enfermidade é mais do que a gente ter um diagnóstico que vem por meio de um exame clínico, laboratorial, né? Ah, você está com essa doença, está com aquela. Faz parte do conjunto da nossa vida. Eu estou colocando tudo isso porque o salmista diz assim: Ele sara todas as tuas enfermidades. O que vale dizer? As enfermidades do corpo e as enfermidades da alma. Todas. Porque às vezes a gente está doente do corpo, mas frequentemente as pessoas estão doentes da alma e nem se dão conta. E nisto até os crentes estão incluídos. Crentes que foram alvo da obra da redenção. Sobre eles paira o perdão divino, a comunhão com o Senhor, vivem na dimensão da vida eterna, mas estão precisando de restauração, estão precisando de reavivamento, estão precisando ser avivados de verdade. E quem é que opera esta obra maravilhosa, senão o Espírito Santo de Deus? Tremendo esse salmo, porque esse salmo, primeiro de tudo, nos faz lembrar como motivos de benefícios de Deus para conosco, o que o Senhor Jesus realizou, a obra da redenção. Mas ato contínuo, ele introduz o ministério do Espírito Santo, que visa exatamente restaurar a plenitude da vida que o Senhor tem para conosco. Porque como efeito da queda, o coração do homem ficou tamanhamente manchado, que ele passa a ter uma visão distorcida das coisas, que tudo para ele tem um olhar dísparo. E hoje pela manhã, quando fomos acudidos por uma mensagem tão apropriada, em que o pregador enfatizou: precisamos olhar as coisas da perspectiva de Deus. E quem nos leva a olhar as coisas da perspectiva do Senhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo tira as escamas dos nossos olhos, para nós podermos vislumbrar as coisas como Deus quer que sejam vistas. A enfermidade é o estado de desconformidade com o desejável. A restauração é o processo curativo, e quem nos cura é o Espírito Santo, que vai moldando o nosso coração, que vai limpando a nossa alma, que vai tirando de sobre nós todos os pesares da obra maligna que o inimigo implanta no nosso coração. Às vezes é difícil a obra do Espírito Santo ser realizada a contento, porque o próprio Senhor Jesus já disse: os sãos não precisam de médico. Como é difícil convencer um doente que ele está doente, né? Como é difícil esclarecer uma alma que está precisando da operação do Espírito para limpar o seu coração, para tirar as escamas que o impedem de ver as coisas, quando diz assim: não, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu conheço a palavra, eu sei como é que as coisas funcionam. Sabe, na teoria, na prática não está exercendo. Mas a igreja é isto, uma operação continuada do Espírito Santo, nos sarando das nossas enfermidades, removendo da nossa vida tudo aquilo que não está em conformidade com o propósito do Senhor.
Esta é a obra do Espírito que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer assim: isso digo, no Senhor testifico, não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade de Jesus, no sentido de que quanto ao velho homem, vos despojeis dele, este homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O Senhor Jesus operou a redenção, o Espírito Santo opera a restauração, aplicando os benefícios da redenção na nossa vida. A obra do Senhor Jesus foi realizada de uma vez por todas, não é mistério que Ele seja sacrificado novamente. A obra do Espírito é contínua, o tempo todo Ele nos está aprimorando, Ele nos está habilitando, Ele está nos restaurando, Ele está sarando todas as nossas enfermidades, para que nós sejamos saudáveis em Cristo Jesus. Mas quero caminhar para o fim desta mensagem. Motivos inesquecíveis, razões para termos em conta, para lembrarmos-nos sempre e bendizemos ao Senhor, a obra da redenção, o ministério da redenção, da restauração, operado pelo Espírito Santo, mas por fim, o estímulo da renovação. Primeiro, Ele perdoa as nossas iniquidades, o Senhor restaura ou sara as nossas enfermidades, e por fim, Ele da cova redime a tua vida, Ele te coroa de graça e misericórdia, Ele farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu sei que as palavras mordem, né? A gente falar de renovação no seio de uma igreja presbiteriana reformada, parece que a gente está partindo para um outro tipo de conduta que não é bem a própria nossa, mas o Senhor renova dia a dia a nossa vida. E nós não podemos dispensar esse estímulo da renovação em hipótese alguma. Primeiro de tudo, porque se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, a nova criatura, ela precisa ser renovada dia após dia, senão ela fica uma velha criatura. Facilmente ela envelhece. A marcha inexorável do tempo não nos perdoa. Da outra vez que eu vim aqui, eu não havia ainda chegado na casa dos idosos. Agora eu já estou. Eu temo, reverendo, que na próxima vez que eu vier aqui vai ter uma outra categorização, mais que idoso talvez, né? O nosso querido reverendo Reginaldo diz que o mundo está separado em duas categorias: os idosos e os pré-idosos. Quer dizer, todo mundo é idoso, então está chegando ou já chegou, né? Mas acho que da próxima vez eu vou até ultrapassar esse limite. Mas idoso é quem tem idade, velho é quem deixa de se renovar dia após dia. Por isso jamais assuma uma condição de velho. De idoso sim, é inescapável. Os anos vão se somando. E aliás, é tão bom a gente dizer que já tem tantos e quantos anos. Mas o nosso espírito vai sendo renovado e estimulado por essa renovação, de tal sorte que nós somos alvo de quê? A nossa velhice vai se renovando e nós vamos, na verdade, nos mostrando mais jovens, moços. O leitor desavisado pensa que esse é um versículo para os jovens. Também é, que tem jovem que parece velho, já viu isso? Tem adolescente com cabeça de velho, coisa impressionante.
Este é um versículo para todas as gerações, mas muito especialmente para os mais vividos, que precisam reconhecer que não fora o estímulo da renovação que o Senhor coloca sobre a nossa jornada e nós já teríamos sucumbido. Mas o mesmo Deus que opera a redenção, que realiza a restauração, é Ele quem nos renova dia a dia. Por isso a igreja vai acumulando anos e experiência e razões incontáveis para bendizer a Deus, mas ela está cada vez mais jovem, mais jovial, mais estimulada. O salmista diz assim: Ele da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Este dia que vai chegando ao seu final teve uma alvorada, e o profeta no seu livro de Lamentações diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A cada manhã nós somos alvos dessa renovação da misericórdia do Senhor, a mesma que o salmista diz: Ele te coroa desta misericórdia, como te coroa também desta graça. Por isso eu queria deixar nesta noite estas razões, que se somam àquelas pontuais da vida, da história dessa igreja, muito bem relatada pela manhã, pelo vosso pastor, quando fez o histórico desta igreja. Mas essas razões, que como disse, não são exclusivas dessa congregação, mas não deixam de ser. Elas são poderosas, elas são preciosas, elas é que nos estimulam a caminhada pelo que vem pela frente. Porque esse é um momento muito importante da vida da igreja. Num dia de aniversário, olhar para trás e render graças ao Senhor, bendizê-lo pela redenção, pela restauração, pela renovação, mais uma vez renovados, nos lançarmos para aquilo que está diante de nós. E por isso, movidos a um andar em novidade de vida, aos 40 anos desta igreja, eu tenho algumas indagações para deixar com os irmãos. Nós estamos mostrando sinais de renovação ou de envelhecimento no seio da igreja. A qualquer sintoma de canseira, enfado, aquilo que muitas vezes no seio da comunidade começa a ser mostrado como um mal, vamos superar isso com este espírito da renovação. Do alto desses 40 anos, uma outra questão: nós estamos imbuídos de render graças ao Senhor, ou vamos ficar murmurando, queixando-nos, reclamando das coisas, como se o espírito do mundo que está em nosso redor invadisse o nosso coração? O salmista tem nos conclamado desde o início dessa reflexão a bem dizer ao Senhor e jamais maldizer. E nós não podemos, por desta mesma boca, sair a palavra de bênção e a palavra de maldição. Nos adverte, nos admoesta Tiago, irmão do Senhor, na sua epístola. A boca que bendiz ao Senhor não pode maldizer o irmão, não pode maldizer as circunstâncias. Dos nossos lábios deve brotar a bênção. Do alto desses 40 anos, no andar em novidade de vida, nós podemos olhar retrospectivamente com gratidão ao Senhor, mas nos lançando aos desafios que estão por vir. Ainda há muito espaço a ser conquistado. Louvo a Deus pelos exercícios missionários que tivemos nesta noite aqui, investindo. Mas é preciso que nestas salvas postas aqui na frente, não entre apenas o nosso numerário, mas esteja o nosso coração, estejam os nossos braços, esteja a nossa mente, esteja a nossa vida por inteira, para que o reino de Deus se expanda para todo lado.
Parabéns, Igreja Presbiteriana de Jaru, que comemora este jubileu com gratidão ao Senhor, com louvores, reconhecidos de que o Senhor Jesus os redimiu, que o Espírito Santo vem restaurando a face de Cristo nos nossos corações, que o nosso Deus tem dia a dia renovado as nossas vidas. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Amém.